nossa última meditação, nós falávamos da importância de conhecer a vida de Cristo, ler os Evangelhos, ter essa familiaridade com Cristo. E como uma consequência natural, vem o desejo de falar com Cristo, que é o que acontecia também com os personagens do Evangelho, iam se aproximando dele e depois queriam conversar. Por isso, o tema da nossa meditação de hoje será a oração. E a oração de um tipo particular, que é chamada oração mental. Porque às vezes se faz uma distinção entre a chamada oração vocal, quando você reza um Pai Nosso, uma Ave Maria, ou uma oração desse tipo, que existe uma fórmula. E existe um outro tipo de oração, que é o que nós vamos falar hoje, que é chamada de oração mental. Bem, isso não quer dizer que você tem que fazer alguma coisa diferente ou estranha, mas é uma oração em que você propriamente não usa uma fórmula, mas você cria a sua fórmula. Por exemplo, o Pai Nosso é uma oração que nós recitamos com muito amor, com muita segurança, porque sabemos que aquelas palavras foram ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, quando você quer falar alguma coisa para Deus, você pode dizer de forma espontânea também. Isso é oração. A oração mental, portanto, traduzindo em poucas palavras, podemos dizer que é conversar com Deus. Do mesmo jeito que você conversa com uma pessoa amiga. E nada melhor do que novamente buscar um exemplo no Evangelho. Já que tantos personagens do Evangelho conversaram com Cristo, e se nós estamos dizendo que a oração é falar com Deus, podemos nos deter aqui em um diálogo que aconteceu entre dois dos discípulos e Nosso Senhor. É a cena que nos conta São Lucas, no capítulo 24, portanto, o último capítulo de São Lucas. Já passou toda a vida de Cristo, já passou o momento da paixão de Cristo, Nosso Senhor morreu na cruz, e agora o último capítulo, São Lucas nos conta sobre a ressurreição. E ele dedica uma boa parte desse último capítulo para contar a história de dois discípulos que são os chamados discípulos de Emaús, porque eles, depois da morte de Nosso Senhor, estavam muito tristes e iam para essa cidade de Emaús. São Lucas nos conta que no mesmo dia, que era o primeiro dia da semana, que na época era o domingo, hoje domingo, na época era a primeira-feira, e que agora já não se chama mais assim, se chama de domingo. No mesmo dia, caminhavam dois deles para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, uns 3 quilômetros mais ou menos. Iam falando sobre tudo o que se tinha passado. Podemos aqui imaginar a tristeza desses discípulos. Toda a esperança que eles tinham colocado em Jesus. Jesus era finalmente o Messias que era tão esperado, e eles imaginavam que tudo ia mudar, que a vida ia ser melhor, que ia ser uma maravilha, que aí ia acabar os sofrimentos deles, em particular todo o sofrimento do povo de Israel, que estava sob o domínio romano. Muitos interpretavam dessa forma o Messias, uma espécie de Messias, um libertador político, e toda essa esperança, mas ao mesmo tempo era uma esperança fundamentada na pessoa de Cristo, que eles tinham visto, que era muito bom, que fazia milagres, que ensinava, e eles tinham um grande amor, uma veneração por Cristo. Então, e de repente Jesus morre e parece que tudo acabou. É possível entender essa desilusão. Nós também passamos por elas. E já aqui vem um primeiro elemento da nossa oração, que a tristeza, as tristezas que nós sentimos em geral na nossa vida, elas não são um impedimento para falar com Deus. Pelo contrário, às vezes são até um estímulo que vem de Deus para que nós conversemos com Ele. Quando o ser humano está muito bem instalado na vida, está tudo bem, obrigado,
Nessa hora, acontece uma bobagem, que é que facilmente ele se esquece de Deus. Ele pensa, não, eu já estou bem, não preciso de Deus. E ao contrário, às vezes quando aparece uma dificuldade, um sofrimento, um momento difícil, é o momento em que nos lembramos de Deus. E Deus usa isso muitas vezes para nos buscar, para criar esse diálogo da oração. Mas continuamos o relato. Então, podemos já nos identificar com esses discípulos por esse primeiro elemento. Eles passavam por uma tristeza, uma dificuldade, coisas que nós encontramos muitas vezes na nossa vida. São Lucas continua contando que sucedeu que quando eles iam conversando e discorrendo entre si, aproximou-se deles o próprio Jesus e caminhou com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que fechados, de modo que não o reconheceram. Então, às vezes, quando estamos nessa situação difícil, Deus se aproxima de nós. E Ele quer falar conosco, mas nós, às vezes, temos uma certa dificuldade para reconhecer que Deus está tão perto. Às vezes, imaginamos isso, que Deus é o Deus Criador, é o Deus que provocou o Big Bang, essa primeira explosão que alguns dizem que foi a origem do universo, e muito bem, mas depois pensando, mas esse Deus, ele tem mais o que fazer do que cuidar de mim. Não é que formulemos esse pensamento de forma assim tão explícita como eu estou falando agora, mas muitas vezes pode ficar de fundo, pensando, realmente acho que Deus deve ter a agenda muito cheia, e se Ele pelo menos cuidar para que a minha volta não aconteça nenhuma desgraça comigo, eu já estou contente. Agora que Ele vai me dar atenção, às vezes podemos pensar dessa maneira. E é uma maneira errada, porque, como vemos aqui no Evangelho, o próprio Cristo se aproxima daqueles discípulos. E o próprio Cristo, ainda hoje, se aproxima de nós. Ele quer falar conosco. E Jesus começa a falar com eles. Ele disse-lhes: que palavras são essas que trocais entre vós pelo caminho? Que pergunta! Dá para imaginar a indignação dos dois discípulos, tristes, estavam lá destruídos, parecia que tudo tinha sido um fracasso, e aí vem um estranho e faz essa pergunta. Então, não tem, às vezes, nada que causa maior dor do que você ter que explicar de novo a causa da sua dor. Então, uma pessoa passou por uma grande desilusão e tem que explicar de novo o que aconteceu. Vem uma outra pessoa perguntando. Então, acabou o namoro, a pessoa está acabada com aquilo e, mais uma vez, vem a sétima pessoa perguntando, mas o que foi que aconteceu? Então, a pessoa já não aguenta mais. Agora, imagina isso numa escala muito maior, que era a própria existência daqueles dois discípulos estava baseada nas promessas de Cristo que tinham desmoronado. E vem esse estranho perguntando, o que vocês estão falando? E eles respondem. Eles pararam cheios de tristeza, e um deles, chamado Cleofas, respondeu: serás tu o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que ali se passou nestes dias? Bem, é de se lembrar que os evangelhos, eles são escritos sempre numa espécie de linguagem muito abreviada, em que não se coloca, muitas vezes, os sentimentos dos personagens que vão aparecendo aqui. Mas podemos imaginar que essa resposta, o nosso amigo Cleofas aqui devia estar bem indignado. Quer dizer, como que você me pergunta uma coisa dessa? Todo mundo sabe o que aconteceu. Eles não reconhecem que Cristo está ali com eles. Como nós, às vezes, também não reparamos que Ele está do nosso lado. E Jesus vai instigando aqueles dois ao diálogo. Novamente. E o que foi? E aí, por fim, começa a falar. E São Lucas põe uma frase grande aí na boca de Cleofas, e ele vai respondendo sobre Jesus Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e em palavras diante de Deus e de todo o povo, e de que maneira os príncipes dos sacerdotes e os chefes o entregaram para ser condenado à morte, o crucificaram. Bom, aí ele vai contando tudo,
E no final diz, olha, nós pensávamos que ele era o Messias, mas não. É uma boa forma de oração, quando nós vamos dizendo os nossos problemas, mesmo que Deus já saiba. Eles aqui ainda nem sabem que estão falando com o próprio Cristo, porque depois que eles fazem esse desabafo, contam tudo, então é Jesus quem toma a palavra e começa dizendo: ó estultos e lentos de coração para crer tudo o que anunciaram os profetas. Bem, essa forma também, estultos e lentos de coração, é uma forma arcaica de dizer. Hoje daria para falar de outras maneiras, né? Olha, vocês são meio limitados, né? Vocês não entenderam nada, para que vocês têm inteligência, se aqui tem? Então, e Nosso Senhor ali, talvez de forma provavelmente carinhosa, mas vai fazendo uma repreensão aos dois. Olha, vocês não entenderam nada, vocês não entenderam qual era o papel do Messias. E, então começa a explicar para eles, porventura não era necessário que o Cristo sofresse tais coisas para entrar na sua glória? E vai explicando as profecias do Antigo Testamento, como tinham se cumprido com ele, e eles vão entendendo daí. E é o que acontece também muitas vezes na nossa oração. Se nós falamos com Jesus, se vamos dedicando um tempo do nosso dia para tentar fazer um pouco de oração, isso vai acontecendo conosco. Às vezes nós estamos um pouco cegos por um problema, por uma dificuldade, e no momento em que começamos a tentar contar para Deus aquilo, começa a vir uma luz, que é a luz que veio sobre esses apóstolos. Tanto é que São Lucas conta que quando chegam finalmente a Emaús, a cidadezinha a qual estavam se dirigindo, nessa hora eles convidam Jesus para ficar com eles. E aproximaram-se da aldeia para onde caminhavam. Jesus fez menção de ir para mais longe. Jesus às vezes não facilita muito as coisas. Ele quer que os dois façam um pouco de esforço, como nós também na nossa oração. Mas os outros insistiram com ele dizendo: fica conosco, porque faz-se tarde e o dia já declina. Já está ficando tarde, fica conosco. E Jesus entra na casa com eles e, estando à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu-o. E abriram-se os seus olhos e reconheceram-no, mas ele desapareceu da vista deles. Um grande milagre. Cristo se revela realmente como Cristo, eles reconhecem e nesse momento ele desaparece. E o que é interessante, aqui para o tema que nós estamos tratando, da oração, disseram então um para o outro: não é verdade que nós sentíamos abrasar-se-nos o coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Eles sentiram esse conforto, o conforto de se aproximar de Cristo, que eles nem sabiam bem o que eles estavam fazendo, porque não sabiam quem era aquele homem estranho que estava com eles, mas eles sentiram que o coração começava a queimar dentro deles. Eles encontraram um sentido. Todo aquele aparente fracasso, aquela desilusão tão grande que eles experimentaram, aquela tristeza, começou a ganhar sentido. Eles começaram a entender, e aquilo deixou de ser uma tristeza para eles. Eles começaram a sentir uma alegria no coração, que depois, no final, foi confirmada pela presença de Cristo ali junto deles. Tudo isso, toda essa cena do Evangelho de São Lucas, é algo que se repete cada vez que um cristão se propõe a fazer essa oração que nós dizíamos. Ele se propõe a colocar-se diante de Deus e conversar com Deus. Inclusive, há pessoas que têm o bom hábito de todos os dias fazer um pouco de oração, dedicando minutos mesmo a isso. Separar um tempo do seu dia, 10 minutos, 15, algumas pessoas fazem até meia hora, marcado no relógio. E pode ser bom isso. Não, mas isso não é quadricular muito a vida? Essa é uma tentação que nós sempre corremos na vida espiritual. Quando pensamos que vamos
formalizar um pouco as coisas. Bom, então todos os dias de manhã eu vou fazer lá os meus 10 minutos de oração. Mas será que isso não é artificial? Porque eu, quando falo com uma pessoa amiga, eu não fico cronometrando no relógio. Tá bem, você pode também falar espontaneamente com Deus. Se quiser falar mais que 10 minutos, não tem problema, mas às vezes é bom marcar o tempo, porque isso ajuda a garantir que todos os dias você vai ter um pouco de conversa com Deus. Isso é uma longa tradição cristã, católica, que já se comprovou que funciona, de fazer um tempo de oração pela manhã e marcado. Bem, como fazer essa oração, então? Se nós temos esse bom desejo, eventualmente até de dedicar um tempo fixo no dia para fazer oração, como que nós podemos fazer? Porque, ao mesmo tempo, podemos pensar, bem, mas não é muito fácil. É fácil eu falar com uma pessoa, mas eu estou falando com Deus e parece que fica tudo um silêncio e eu sinto um desafio, quer dizer, como é que eu vou fazer isso? Algumas pessoas olham a oração como se fosse um grande desafio desse tipo. Sei lá, assim, aparentemente, se você começa a olhar dessa maneira, é uma coisa difícil. Alguém poderia pensar, nossa, mas isso deve ser difícil, como jogar xadrez sem olhar o tabuleiro? Você tem que fazer um grande esforço intelectual. Sim, mas a oração não é isso. Quer dizer, se uma pessoa pensasse que oração é só fazer uma espécie de coisa difícil, então não entendeu nada. Vamos recordar aqui alguns princípios do que é a oração mental. Dizíamos que a oração mental é conversar com Deus. E como toda conversa, tem dois sentidos. Um fala e o outro ouve. Depois o outro fala e o primeiro ouve. Então vamos primeiro começar com um sentido, ouvir. Ouvir Deus. Isso já é uma coisa muito boa. Se uma pessoa busca esses minutos de silêncio diários, com essa boa disposição, não quero ouvir o que Deus tem para falar. Não, mas eu vou ter que ouvir vozes e vou ter que criar um efeito místico assim no meu dia. Não, fique tranquilo. Pode até acontecer, mas eu acho que não é o normal. Se você for uma Santa Teresa, que Deus às vezes aparecia, Cristo sentava do lado dela no banco da capela onde ela fazia oração, talvez, mas eu nunca vi na minha vida nenhum caso desse tipo. Sei que existem alguns, como Santa Teresa, o Padre Pio, mas em geral Deus ele vai nos falar de outras formas. Primeiro, ouvir deve começar com essa boa disposição, querer ouvir a voz de Deus. E de que maneira? Primeiro, criando silêncio, uma coisa que às vezes falta no nosso dia a dia. Às vezes podemos estar assim muito atordoados por rumores. A toda hora estamos ali com o telefone na mão, mandando mensagem, recebendo, falando com uma pessoa, vendo um vídeo que acabaram de me enviar. Imagina que você pega um tempo do seu dia e corta. Realmente, desliga o telefone. Eu sei que custa, mas o efeito vai ser bom. Desligar o telefone hoje para fazer oração é uma tradução moderna daquelas palavras de Nosso Senhor, que disse: Tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora a teu Pai. Claro, naquele tempo bastava fechar a porta do quarto. Hoje em dia, com o telefone, é necessário fazer um pouco mais. Você tem que se colocar offline, porque se você continuar online, não vai sair uma boa oração. Por isso, primeira coisa, silêncio. Um silêncio para querer ouvir o que Deus vai nos falar. Lembrar que se a oração é um diálogo é uma palavra grega, diálogos, que significa logos em grego, quer dizer palavra, e diálogos quer dizer através da palavra. Dia é através. Então, uma conversa, ela se faz através da palavra. Agora, para existir palavra, tem que haver silêncio. Se existe só rumor, barulho, então não há silêncio. É como você tentar escrever numa folha de papel que não está em branco. Uma folha que já está cheia de palavras e você tenta
escrever em cima não dá certo, você precisa de uma folha branca para escrever alguma coisa. Da mesma forma, para ouvir a voz de Deus, para começar essa conversa, é necessário silêncio. Há um filme muito bonito chamado O Milagre de Berna. Bem, é uma meditação dada por um sacerdote e falando sobre oração, e ele fala de um filme chamado Milagre de Berna. Todo mundo pensa que o filme vai ser um filme cristão, religioso. Não tem nada de religioso. A expressão Milagre de Berna, ela apareceu em 1954. Naquele ano, a Copa do Mundo, que foi na Suíça, tinha uma seleção favorita, que era a seleção da Hungria, e ela estava indo muito bem naquele campeonato. E no final, o último jogo foi Hungria contra a Alemanha. E a Hungria já tinha jogado antes contra a Alemanha e tinha vencido. Se não me engano, foi 8-3, foi um placar assim bastante desequilibrado a favor da Hungria. Então, aquela final era muito provável que a Hungria vencesse e fosse a campeã mundial. E realmente passou o primeiro tempo do jogo e acabou 2-0 para a Hungria. Bem, e o que aconteceu foi que a Alemanha conseguiu virar o jogo no segundo tempo. Fez 3 gols e o jogo acabou 3-2 e ela foi a campeã mundial. Então, naquele momento, a imprensa esportiva da época disse que aquilo era o Milagre de Berna, porque a final foi na cidade de Berna, na Suíça. Então daí o título do filme não tem nada de religioso. Mas esse filme que tem esse nome, ele justamente tem esse nome porque é a história de um menino alemão, que tem uns 10 anos mais ou menos, e ele está torcendo pela seleção do seu país, no ano de 1954. Então o pano de fundo da história é a Copa do Mundo daquele ano. Só que aí acontece uma coisa muito importante na vida do menino, ou melhor, na vida da família do menino. Eles recebem uma carta porque pensavam que o pai havia morrido na Segunda Guerra. E recebem uma carta dizendo que o pai tinha ficado como prisioneiro na Rússia, na Sibéria, e estava voltando para casa. E o pai volta, há uma alegria num primeiro momento, mas depois a família começa a passar por dificuldades, porque o pai, depois de quase 10 anos como prisioneiro, ele não conseguia mais se readaptar à família. Era um homem que às vezes era muito duro com os filhos, e então eles estão passando por um grande sofrimento, e o menino também. E o pai, ele tem a grande dificuldade de não conseguir falar para a família sobre a sua vida, sobre o que aconteceu com ele. Ele já não consegue mais expressar amor, nem pela esposa, nem pelos filhos. E acontece uma cena, eu não vou dar nenhum spoiler do filme aqui, tá? Se alguém quiser assistir, mas só contando uma cena que eu acho que é interessante, que nessa situação toda, e aquilo que o menino mais gostava era acompanhar os jogos da seleção alemã. Um dia à noite, eles estão em casa e o pai começa a falar como que tinha sido a vida dele nesses últimos 10 anos. O menino faz a pergunta e o pai começa a dizer como que era a vida no campo de prisioneiros. Mas é justamente nessa hora que o rádio começa a transmitir as notícias da seleção alemã. Então, uma cena muito simples que o menino levanta, vai até o rádio e desliga o rádio. Naquela hora aconteceu uma coisa mais importante. O pai dele tinha começado a contar aquilo que para ele estava se tornando mais importante, a vida do próprio pai. Aquilo passava na frente das notícias do Mundial de Futebol. Bem, essa cena muito simples do filme, muito terna inclusive, pode nos ajudar a pensar um pouco nesse aspecto da oração de ouvir. Para ouvir, é necessário às vezes fazer sacrifícios. É necessário desligar, nesse caso, o rádio que nós temos também. Já falava antes do telefone, que é muito mais que um rádio hoje, né? Mas é necessário descobrir como que eu posso fazer silêncio. Fazer esse silêncio para escutar Deus que está dentro de nós. Porque isso também é uma das coisas
mais bonitas e mais incríveis, no sentido literal de incrível, que é difícil de acreditar, da oração, é que Deus está dentro de nós. Para um cristão, um católico, batizado, em estado de graça, Deus habita na sua alma. E quando ele faz oração, ele está descobrindo esse Deus que está dentro dele. Ele, de certa maneira, passa por um processo semelhante ao de Santo Agostinho, esse santo, que agora não dá tempo de falar da vida dele, mas é muito conhecida, que depois de buscar a felicidade, a alegria em muitas coisas, inclusive em muitos pecados, ele encontrou Deus quando ele já tinha 33 anos e se converteu ao cristianismo, estava muito feliz, escreveu esse famoso livro As Confissões, em que ele relata a sua vida. E quando acaba todo esse processo de conversão, ele escreve: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova, tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Ele finalmente tinha encontrado esse Deus dentro dele. E ele segue, Santo Agostinho era professor de retórica, então ele vai brincando com as palavras. Ele faz um jogo de palavras em latim que dá para traduzir bem em português, que ele fala: eu, disforme, quer dizer, deformado, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Santo Agostinho vai relatando esse desespero dele de encontrar a beleza e ele não encontrava. E por fim ele diz: brilhaste e tua luz afugentou a minha cegueira. Eu te conheci e agora tenho fome e sede de ti. Essa fome e essa sede, ela se satisfaz na oração. Quando vamos ouvindo a voz de Deus, que vai nos falando coisas. Essa voz pode muitas vezes vir de livros. Você pode ler também livros espirituais. O primeiro de todos, sem dúvida, é o Evangelho, no qual você vai aprendendo a discernir o que Deus está falando para você na sua vida. E eu tinha prometido falar dos dois sentidos da conversa, ouvir e falar. Então, nos últimos minutos, podemos dizer também sobre o falar. Uma vez que uma pessoa vai escutando a voz de Deus, vai querendo falar. E é natural querer contar coisas para Deus. Não, mas Deus já sabe todas as coisas. Sim, mas é que Ele quer ouvir de você. Não podemos esquecer que Deus é um pai. E o pai ou uma mãe, eles ficam muito felizes quando o filho ou uma filha, principalmente quando são pequenos, vêm e contam as coisas mais elementares do mundo. Hoje eu fui à escola e choveu na volta da escola. E o pai já sabe disso, é claro, porque ele também viu a chuva. Mas ele fica comovido com a criança, a menininha, o menininho contando a história para ele. Como escreveu São José Maria Escrivá, diante de Deus, que é infinito, nós somos menores do que uma criança de 3 anos. Por isso, quando fazemos oração e vamos dizendo para Deus aquelas coisas do dia a dia, aquelas coisas que contamos para um amigo, ou inclusive às vezes contamos no confessionário, quando vamos fazer a nossa confissão, podemos contar para Ele. Isso é uma boa oração. Sem a preocupação de querer fazer uma oração bonita no mau sentido da palavra. Há pessoas que às vezes querem fazer discursos pomposos. Não é o momento. A oração é o momento da espontaneidade também. De querer falar para Deus de uma maneira simples. Como Nosso Senhor disse no Evangelho: nas vossas orações não useis muitas palavras como os gentios, os quais julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Deus já sabe do que nós necessitamos, mas Ele quer ouvir de novo de nós. Agora, não é necessário cair em exageros retóricos. O bom da oração é falar com espontaneidade, como um filho, como uma filha. Pensemos a nossa mãe, Santa Maria, ela que foi sempre uma referência de oração para os cristãos.
que no momento em que seu filho subiu aos céus, depois da ascensão, e os apóstolos ficaram aqui na terra, olharam para ela como a grande referência. O livro dos Atos dos Apóstolos nos conta que todos perseveravam unânimes em oração, com Maria, mãe de Jesus, ela rezando com os apóstolos. Peçamos a ela que nos ajude também a descobrir esse tesouro da oração. Dou-te graças,